Todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva, como a gente noticiou ontem, o Jô solicitou a rescisão de contrato depois daquele vídeo ter viralizado dele no pagode enquanto o time estava perdendo para o Cuiabá. Não apareceu no CT Joaquim Grava para treinar e para tratar no dia seguinte. A informação que eu tenho, Michele, é de que o Jô não apareceu no dia seguinte porque ele não tinha condição de ir ao CT devido aos reflexos da noite anterior, e por isso ele enviou apenas os representantes dele para lá. O Roberto de Andrade hoje falou sobre isso. Eu questionei se o Jô conversou com a diretoria pessoalmente, e o diretor de futebol do Corinthians confirmou que não. Tudo foi feito, tudo foi assinado e decidido sem a presença do Jô. Vamos ouvir o Roberto de Andrade. Todos sabem o que aconteceu, nós fomos informados pelo vídeo também. E a única conversa que nós tivemos com o Jô foi por telefone, não foi pessoalmente. Ontem, quem veio aqui ao CT foram os seus representantes, mas conversamos e mostramos que nós não tínhamos outra saída senão a rescisão do contrato. Todos vocês sabem que a rescisão do contrato, ela depende muito mais do atleta do que do clube, porque o clube não tem o poder de fazer uma rescisão sem ser onerado, tem que pagar. Então, nessa conversa, mostramos que a situação ficou praticamente insustentável pela atitude dele perante ao grupo, perante a torcida, a todos. Então, de comum acordo, resolvemos findar o contrato na rescisão. Vamos pagar o que tem que pagar ao Jô e ele abre mão de hoje para frente de tudo que tem a receber. Ele foi comunicado da situação do que ocorreu com o Jô e da decisão da diretoria junto com o staff do Jô. Então, na realidade, ele não participou diretamente, só foi comunicado de que nós estávamos em comum acordo encerrando o contrato do atleta. Quem só foi comunicado, como disse aí o Roberto de Andrade, é o Vitor Pereira. O Roberto de Andrade foi questionado se o Vitor Pereira interferiu nessa decisão e, segundo o diretor de futebol do Corinthians, não. O Vitor Pereira foi apenas comunicado de que o contrato já havia sido rescindido. O Corinthians, então, paga o que tem de dívida do passado relacionado ao Jô. Isso dá cerca de R$200 mil por mês até o final de 2023, que é uma dívida de 2017 e de luvas referente à contratação dele nessa última passagem. O salário do Jô desta última passagem, aí sim, com o contrato rescindido, o Corinthians se livrou desse valor, Michele. E daqui a pouquinho eu vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto mais para falar de outro jogador que tem causado problema por aqui. Gente, eu acho tão estranho isso de não ter um diálogo do Jô, que trabalhou lá há tanto tempo, não sentar, não conversar, manda alguém, fica aquele disse-me-disse. Por que não senta, não conversa? Aí, de fora, tá? O Jô vai dar uma entrevista, a gente vai mostrar, inclusive, no Mesa Redonda, no domingo. Me parece que ele ficou com o saco cheio dessa busca, dessa perseguição, que ele fica o tempo inteiro em rede social, sendo caçado por torcedor e tal. E meio que falou, quer saber, larga, chega, deu pra mim, e não sei se ele parou de jogar futebol, não sei o que ele vai fazer. Eu jamais abriria a mão de 14 milhões de reais, nem que, sabe, tá rico, tá não sei o quê, e Deus queira que esteja, né? Ele abriu mão de quase 15 milhões de reais. Ele tinha um contrato assinado com o clube. E aí o caso de perguntar, né, se ele tinha contrato até o final de 2023, o contrato dele era de quase 1 milhão por mês. Quem assina um contrato desses, não dá para você ter consideração. Em sã consciência. Então quer dizer, então o Corinthians colocou isso no risco. Os clubes perdem tanto dinheiro com tanta coisa. Tomara, Deus queira que o jogo esteja realmente resolvido, que isso não pese. Eu não teria aberto mão de nada. Claro, ele que provocou a situação, tá punido, fica lá. Paga uma multa, sei lá, faltou do treino. Enfim, cada um é cada um, e respeito ao Jô e a decisão dele, até porque eu não sei detalhes disso. Eu só digo o seguinte, eu jamais abriria mão de valores enormes com um clube nenhum. Foi a decisão do Jô, né? Então, nem foi do Corinthians, né? Sim. Então, eu lamento pelo Jô e lamento pelo Corinthians. Também. Era o melhor momento do Jô desde que ele voltou ao clube. Ele, dentro do elenco do Corinthians hoje, talvez não tenha um jogador tão importante, você pode pegar o Fagner, o Cássio, mas principalmente o homem de frente, o homem definidor, não tem um jogador tão importante que estava dando em troca como o Jô. Poucos gols e tal, mas toda vez que o Jô estava em campo, você via o time oferecendo alguma coisa.
Era um cara que fazia parede, fazia o pivô, fazia gols, dava alternativas aos seus companheiros. E o Corinthians, com vários problemas, perde uma peça muito importante. Mas muito importante. O Vitor Pereira, que está tentando se adaptar ao futebol brasileiro, está mais perdido que cachorro em dia de mudança no Corinthians, ele perde uma peça que vai lhe fazer muita falta. Muita falta. Agora, se o Jô entende que 14 milhões para ele não vai fazer falta, quem sou eu para falar isso, né? Mas 14 milhões, aí a gente vê como é que é o nível do futebol. Se é um Osmar Garrafa que abre mão, Não é? você já fica quieto. Claro. Mas o Jô, pô, para, né, Jô? Não é? Você tá aí, Fini? Meu ponto pifou. Fini, você Abriu tá aí? mão de 15 Você milhões. abriria a mão, O Fini, nosso de 14 diretor abriu milhões? mão de 15 milhões. Ele...